Olá, você! Seja bem-vindo à Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Paraná. Meu nome é Flávia Toledo e essa é a 5ª aula do curso Os 5 maiores erros na compra de medicamentos. Hoje você vai conhecer o vilão dos vilões. O erro número 1 é responsável pelo sobrepreço em editais, contratos superfaturados e licitações desertas. Com vocês no banco dos réus, a pesquisa de preço inadequada. Quando eu falo em pesquisa de preços inadequada, eu estou falando daquela conduzida por servidores e gestores sérios, que acreditam estar realizando o procedimento da forma correta, mas que acabam cometendo erros por inexperiência ou por desconhecimento. Outra coisa bem diferente são os casos de fraude, quando a pesquisa de preços é simulada para encobrir a intenção de causar danos. Nós não vamos abordar o tema sob esse viés. Nosso objetivo na aula de hoje é compreender a importância da pesquisa de preço e apresentar alternativas para corrigir as falhas do procedimento, de acordo com as melhores práticas e os precedentes jurisprudenciais. Vamos começar? Você está vendo na tela o roteiro da aula de hoje. Ele vai estar disponível na área do aluno. A fase interna das licitações é marcada por etapas que, se bem executadas, aumentam e muito as chances da administração alcançar os objetivos fixados no artigo 3º da Lei de Licitações: contratar a proposta mais vantajosa, garantir a ampla competitividade sem perder de vista os aspectos de sustentabilidade. Dentre as etapas que compõem o processo licitatório, uma delas é especialmente relevante. Eu diria que é a etapa mais importante da fase interna da licitação. Estamos a tratar dela, a pesquisa de preço. Uma pesquisa de preço adequada é um antídoto poderoso contra os vilões do sobrepreço, superfaturamento, licitação deserta, figuras que assombram as contratações públicas. É muito importante ter em mente que pesquisa de preço é uma exigência legal. A Lei de Licitações prevê em diversos momentos a obrigatoriedade de realizar pesquisa de preço, seja proveniente nos processos de licitação ou mesmo de contratação direta. Até mesmo a hipótese de prorrogação de vigência dos contratos exige pesquisa de preço. O artigo 15, inciso 5 da Lei 8666 estabelece que as compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública. O artigo 7º, parágrafo 2º, determina que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem composição de todos os custos unitários. Já o artigo 15, parágrafo 1º, determina que o registro de preços será precedida de ampla pesquisa de mercado. E o artigo 40, parágrafo 2º, estabelece que constituem anexos do edital, dele fazendo parte, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Também a Lei do Pregão prevê no artigo 3º, inciso 3º, a obrigatoriedade de elaboração de orçamento na fase preparatória, a ser elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação. Portanto, meus amigos, não tenham dúvidas, pesquisa de preço não é uma mera formalidade, é uma etapa importante, amparada pelo princípio da eficiência com exigência legal. Um ponto importante: por ser uma etapa obrigatória, a metodologia empregada deve estar descrita e detalhada no processo licitatório, por força do dever de motivação das decisões administrativas. Você já parou para pensar quais os objetivos da pesquisa de preços? Vamos imaginar que esta seja uma questão de concurso. Qual alternativa você assinalaria como correta? O objetivo da pesquisa de preço é atender às exigências do jurídico ou do controle interno, que exigem no mínimo 3 orçamentos para iniciar o processo licitatório. Alternativa B. O objetivo é saber quanto custa o produto ou serviço no mercado para verificar se há recursos orçamentários suficientes. Alternativa C. O objetivo da pesquisa de preço é dificultar a vida dos servidores, que estão abarrotados de tarefas e ainda têm que executar mais essa.
Alternativa D. Aproximar a administração do preço praticado no mercado das compras públicas, reduzindo a assimetria de informação para garantir a fixação do preço justo para o bem ou o serviço. E todas as anteriores. E aí, qual a melhor alternativa? Bom, são vários os objetivos da pesquisa de preço, mas eu diria que o principal deles é aproximar a administração do preço real do produto ou do serviço no mercado, reduzindo a assimetria de informação entre o comprador e o fornecedor. Você poderia estar pensando, mas Flávia, como assim assimetria de informação? O que isso significa? Assimetria de informação é um termo designado para indicar a situação negocial em que uma das partes detém um conhecimento muito superior à outra sobre o objeto da negociação e usa esse conhecimento, claro, em seu favor. O resultado é um desequilíbrio de poder na negociação, que vai resultar em vantagem para quem sabe mais. Esse conceito foi desenvolvido em um estudo que rendeu aos pesquisadores o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2001. Trazendo a teoria para o universo das licitações, quando o assunto é pesquisa de preço, podemos imaginar o quão assimétrica é a relação entre o orçamentista, aquele servidor que recebe a tarefa de pesquisar o preço, e o fornecedor, que tem a vantagem de conhecer o produto, conhecer o mercado, a concorrência e saber todas as variáveis que compõem exatamente o preço, inclusive até onde ele pode chegar. Se o orçamentista não dispuser de informação suficiente sobre o objeto, não será possível elaborar uma pesquisa de preço adequada. Também não será possível avaliar se os dados obtidos apresentam o valor de uma proposta real, vantajosa ou até mesmo inexequível. Para reduzir essa assimetria de informação, é preciso dedicar tempo e esforço na pesquisa de preço. Primeiro, para conhecer melhor o objeto e o mercado que ele está inserido. E depois, para definir preços estimados compatíveis com os preços praticados no âmbito das compras públicas. Além disso, a pesquisa de preço propicia avaliar se o custo da contratação está dentro da previsão orçamentária. Fornecer informações ao pregoeiro para que ele possa negociar melhor durante a fase de lances, assim como avaliar melhor as propostas. Propiciar uma melhor tomada de decisão pelo ordenador da despesa, responsável por homologar a licitação. A pesquisa de preço também propicia meios de avaliar se há vantajosidade em prorrogar a vigência do contrato ou se é melhor lançar uma nova licitação. Um outro objetivo é subsidiar a decisão nas hipóteses de pedido de reajuste e de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Detalhe importante, pessoal: sempre que mencionamos preços de mercado, estamos nos referindo ao mercado das compras públicas, cujas peculiaridades resultam em preços diferenciados quando comparados aos preços praticados na iniciativa privada. Esse conceito é relevante, pois a administração pública tem condições de pagamento mais restritas quando comparadas aos particulares, que podem, por exemplo, pagar à vista, pagar em dinheiro, coisa que não ocorre na administração. E no caso da compra de medicamentos, a administração experimenta uma vantagem expressiva, pois adquire grandes quantidades, o que resulta no efeito da economia de escala. Por isso, as comparações de preços devem observar os preços das compras públicas. Isso é bem importante. Mas afinal, o que é uma pesquisa de preço inadequada? A pesquisa de preço inadequada é aquela que impede que a administração efetive a contratação da proposta mais vantajosa e que pode resultar em sanções e responsabilidades para os envolvidos. As hipóteses de inadequação que vamos tratar estão, sobretudo, na base de dados utilizada. A boa notícia é que esse mal tem cura. A pesquisa de preços será inadequada, sobretudo, em 3 hipóteses: quando baseada exclusivamente em orçamentos obtidos com potenciais fornecedores, quando utilizar tabelas de preço do comércio varejista de medicamentos, quando se basear no teto máximo de preço fixado pela tabela CMED.
Vamos analisar melhor cada uma dessas inadequações. A pesquisa de preço exclusiva com fornecedores é uma prática a ser banida da administração pública, não apenas na compra de medicamentos, mas em toda e qualquer aquisição de bem ou de serviço. Os fornecedores podem sim ser consultados, mas é preciso compreender que há grandes chances dos orçamentos obtidos não refletirem a realidade. Por isso, não deve ser a única fonte. Para entender melhor por que não funciona, é preciso se colocar no lugar do fornecedor. Imagine que você tem uma distribuidora de medicamentos e recebe um pedido de orçamento da Prefeitura de ABC, contendo uma relação com 340 itens. Digamos que você tenha interesse nessa licitação. Você sabe que esse orçamento será utilizado para definir o preço máximo da licitação. Você também sabe que esse orçamento permitirá que a concorrência tome conhecimento de antemão do seu melhor preço. Então pensa comigo, o que você teria a ganhar divulgando nessa fase preliminar de cara o seu melhor preço? Nada. Pois é, então qual é a saída? Não atender ao pedido de orçamento? Olha, pode não ser um bom começo. Mas também você poderia apresentar um orçamento com valores acima do real, protegendo assim o seu segredo comercial da concorrência, ao mesmo tempo empurrando o preço máximo lá para o alto. Lembra da simetria de informação? Esse é o ponto. A pesquisa de preços baseada exclusivamente em consulta a fornecedores acentua a simetria de informação entre administração e fornecedor. Ao fim e ao cabo, a administração não sabe quanto custa de verdade o que ela precisa contratar. Nesse cenário, a chance de obter a proposta mais vantajosa fica distante, reduzida à própria sorte. A falta de confiabilidade dos orçamentos tem sido constatada há anos pelos órgãos de controle. No Acórdão 299 de 2011, a Corte de Contas da União constatou que a estimativa que considere apenas a cotação de preços com fornecedores pode apresentar preços superestimados, pois as empresas não têm interesse em revelar nessa fase o real valor a que estão dispostas a realizar o negócio. Os fornecedores têm conhecimento que o valor informado será usado para definir o preço máximo que a administração estará disposta a pagar. Agora que você já sabe, fique atento e divulgue essa informação. Outra pesquisa de preços inadequada é aquela que utiliza tabelas de preço praticadas no varejo. Essas tabelas não são fontes adequadas para precificar compras públicas, pois são voltadas às farmácias que vendem ao consumidor final, em pequena quantidade, e não consideram as peculiaridades da economia de escala das grandes aquisições. Para saber mais, sugerimos a leitura dos Acórdãos 2901 de 2016 e 5810 de 2017, segunda Câmara, ambos do Tribunal de Contas da União. Outra forma inadequada de pesquisar preço é utilizar as informações constantes da tabela CMED. CMED é a sigla de um órgão da Anvisa, que significa Câmara de Regulação do Preço de Medicamentos. A CMED tem uma função regulatória, fiscalizatória e sancionatória do segmento farmacêutico. Dentre as funções que a CMED exerce, se destaca a fixação de um preço máximo, de um teto, que o medicamento pode ser comercializado no país, o que é publicado através de uma tabela que é conhecida como tabela CMED. Os tribunais de contas da União e do Paraná são categóricos quanto à precariedade da utilização da tabela CMED para precificar medicamentos em licitações públicas. Por essa razão, não recomendam a utilização para essa finalidade. Os Acórdãos 2150 de 2015 e 3016 de 2012 do TCU explicam muito bem o assunto, que já foi tratado na segunda aula do nosso curso, quando falamos do termo de referência problemático. Também é inadequado não descrever no processo licitatório como foi realizada a pesquisa de preço, qual foi a metodologia utilizada para fixar o preço de referência.
Lembre-se, é preciso motivar as decisões. Isso é um dever do gestor, por força do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas afinal, o que é preciso para uma pesquisa de preços ser eficiente? A pesquisa de preços eficiente parte da premissa que os envolvidos reconhecem a importância dessa etapa e não a encaram como uma mera formalidade, mas encontram relevância e significado nesse trabalho. Da alta administração, é esperado que não designe uma única pessoa para conduzir todas as pesquisas de preços da entidade. Essa medida é tão ineficiente quanto nomear uma única pessoa para fiscalizar todos os contratos do município ou da entidade. Tenha certeza que isso não funciona. É recomendado que a alta administração selecione as pessoas de acordo com o perfil para conduzir as pesquisas de preço e também invista em treinamento e evite a rotatividade nessa posição estratégica. É altamente recomendável incentivar a padronização dos procedimentos de pesquisa de preço. Assim, dessa forma, se evita que cada um faça do seu jeito. Há vários manuais e normas sobre pesquisas de preço que podem auxiliar nessa tarefa. Nós vamos disponibilizar alguns no material de apoio. Leia com atenção. Então, o que é preciso para blindar a pesquisa de preço? Comece observando os 4 pilares da pesquisa de preço blindada. Eles estão agora na sua tela. Pessoal capacitado, diversidade de fonte, definição precisa e correta do objeto, análise crítica dos resultados. Vamos ver melhor cada um deles. O primeiro, pessoal capacitado. Recursos humanos é a matéria-prima mais valiosa que a administração dispõe para levar a cabo a sua missão. Pessoas que trabalham no serviço público devem ser capacitadas para executar suas tarefas com eficiência e cordialidade. Os responsáveis pela pesquisa de preço devem conhecer bem o objeto da licitação. E quando o objeto exigir conhecimento técnico, é recomendável que a pesquisa de preço seja conduzida por uma equipe multissetorial, contando com a participação de técnicos da área requisitante, além dos servidores habituais. O cuidado na seleção do orçamentista é muito importante. Se constatada uma falha na pesquisa de preço que resulte em sobrepreço ou superfaturamento, a autoridade será solidariamente responsável com o servidor que realizou a pesquisa. O segundo item, pesquisa ampla com diversidade de fontes. O segundo pilar da pesquisa de preços blindada é a utilização de diversas fontes de consulta, de modo a ampliar a base de dados. Essa é uma orientação que o Tribunal de Contas do Paraná proferiu no Acórdão 4624 de 2017, que respondeu à consulta formulada pelo município de Pinhais sobre como deveria ser a pesquisa de preço nas licitações em geral. Essa decisão não tratou especificamente da compra de medicamentos, mas é importante conhecê-la, ela tem efeito normativo. E quanto à pesquisa de preços de medicamentos, prevalece a orientação do Acórdão 1393 de 2019, complementado pelo Acórdão 1857, também de 2019, do Tribunal de Contas do Paraná, que recomenda a utilização do Banco de Preços em Saúde. Atenção! O Banco de Preços em Saúde, ou BPS, não se enquadra no conceito de fonte única de pesquisa. Em verdade, BPS é justamente o contrário. Para derrubar de vez esse mito, vamos analisar juntos a pesquisa de preços da amoxicilina 500 mg. É um exemplo escolhido aleatoriamente. Vamos olhar para a tela. Nesse caso, eu apliquei 2 filtros, o territorial, aquisições no estado do Paraná, e temporal, contratações no ano de 2020 apenas. Vem comigo. Na coluna da direita, em destaque, nós vemos os municípios que compraram o medicamento amoxicilina 500 mg em 2020. Ao lado direito, o preço unitário pago. Nessa primeira tela, eu tenho o registro de preços da amoxicilina por 9 fontes distintas.
Vamos ver quais são. Os municípios de Piém, Apucarana, Mariluz, Mauá da Serra, Guaíra, São Pedro do Paraná, Francisco Beltrão, Umuarama e São Mateus do Sul. Cada registro corresponde a uma licitação e um contrato. Pensando assim, ao todo, apenas nessa página são 9 registros que eu estou consultando, cujos preços foram registrados pelas próprias entidades promotoras da licitação. Cada registro pode ser considerado uma fonte, não pode? Pois é o resultado de uma licitação que, por sua vez, resultou num contrato. Então, apenas nossa tela, presta atenção, nós temos 9 fontes. Além do preço unitário, o Banco de Preços em Saúde apresenta o preço teto fixado pela CEMED e, por último, à direita, o cálculo da média ponderada, feito de forma automática pelo sistema. Então, pensa comigo, além das 9 licitações, nós ainda temos informação do preço teto fixado pela CEMED e o cálculo da média ponderada. Ao todo, são 11 fontes de informação apenas na primeira tela. É fato, em matéria de pesquisa de preço de medicamentos, o Banco de Preço em Saúde reflete, sim, os preços praticados no âmbito da administração pública, exatamente como determina a Lei 8666 em seu artigo 15, inciso 5. A pesquisa de preços eficiente depende da correta descrição do objeto, sem exageros no detalhamento e sem imprecisão ou erro na descrição. Imagine que o termo de referência é enviado aos orçamentistas incompleto, impreciso ou com excesso de detalhamento que acaba resultando numa única opção viável. Tanto a imprecisão quanto o excesso de detalhamento confundem e atrapalham quem recebe a tarefa de pesquisar o preço. Esse tema foi tratado na aula 2, quando falamos do termo de referência problemático. Então eu não vou me aprofundar nesse tema. Apenas lembre-se que descrever o objeto de forma imprecisa prejudica o resultado da contratação e também pode gerar sanções e responsabilidades aos envolvidos. O quarto pilar da pesquisa de preços blindada é a análise crítica dos dados obtidos. Mas antes eu tenho uma pergunta. Qual o momento que a pesquisa de preço termina? É após a coleta de dados? Não. Na verdade, é agora que começa a fase mais importante da pesquisa de preço: a análise crítica dos dados obtidos. Nesse momento, a equipe responsável precisa decidir quais dados serão aceitos como fidedignos para compor a chamada cesta de preços aceitáveis e quais serão descartados por apresentarem distorções. É a hora de separar o joio do trigo. Mas, Flávia, o que é cesta de preços aceitável? Esse conceito foi mencionado no Acórdão 2637 de 2015 do Tribunal de Contas da União e consiste na metodologia que parte da análise crítica dos dados obtidos durante a pesquisa de preços, com o objetivo de verificar se os orçamentos apresentados possuem distorções ou se a pesquisa refletiu de fato a realidade do mercado. Os valores distorcidos, muito acima ou muito abaixo da média, devem ser desconsiderados para efeito do cálculo do preço máximo. Quando não é feita essa análise crítica dos dados, o preço final é influenciado pelos extremos. Se esse extremo for um valor muito baixo, a licitação pode resultar deserta. Se houver uma proposta, a administração fica sujeita aos pedidos de reajuste ou de reequilíbrio econômico-financeiro, geralmente logo após a assinatura do contrato. A distorção que eleva o preço de referência pode resultar em contratos superfaturados. Ou seja, sem análise crítica dos dados obtidos, a licitação corre o sério risco de ser um desastre sob qualquer ponto de vista. Atenção! Um ponto importante: a amplitude da pesquisa e o rigor da análise crítica deve ser proporcional ao valor dos itens. Itens de alto valor exigem uma pesquisa mais ampla e análise crítica criteriosa, enquanto itens de baixo valor podem ser submetidos a uma análise simplificada.
Vale a pena dedicar todo o tempo e esforço de pesquisa na análise dos medicamentos de custo mais elevado, aqueles que representam 80%, digamos, do custo da licitação. Franklin Brasil sugere a aplicação da teoria de Pareto em sua obra Compras Públicas com ênfase em medicamentos, o que significa que 80% do valor da licitação estará concentrado em 20% dos itens. Cá entre nós, dê uma olhada nos preços vigentes da última licitação. Se a pesquisa foi limitada a orçamentos com potenciais fornecedores, se não houve análise crítica dos dados, é possível que o seu município esteja pagando valores superiores à média do mercado, ou quem sabe até valores superiores ao teto da CEMED. As propostas costumam ficar muito próxima ao teto definido pela administração, por isso é importante ficar de olho. E agora, quais seriam as fontes confiáveis para a pesquisa de preço? De modo geral, a pesquisa de preço nas contratações deve seguir a orientação do Acórdão 4624 de 2017 do TCE do Paraná, de modo a ser o mais abrangente possível, buscando diversas fontes de consulta, tais como bancos de dados, catálogos de segmentos especializados, atas de registro de preço, consulta aos sistemas de compras do Compranet, contratações semelhantes e orçamentos obtidos junto a fornecedores. Nesse particular, é importante ainda citar a Instrução Normativa 5 de 2014 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre os procedimentos para a realização de pesquisa de preço no âmbito do governo federal. A IN 5 de 2014 elege, dentre os parâmetros prioritários para a pesquisa de preço, as contratações similares de outros entes públicos que estejam em execução ou que tenham sido concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preço. Isso é um excelente referencial de boas práticas. No caso da pesquisa de preço para compra de medicamentos, a base de dados mais fidedigna é a do Banco de Preços em Saúde, conforme precedentes do Tribunal de Contas da União e do Tribunal do Paraná. É sobre ele que vamos falar agora. O Banco de Preços em Saúde, ou simplesmente BPS, é uma plataforma desenvolvida pelo Ministério da Saúde e alimentado pelos órgãos e entidades da administração pública que compram medicamentos. O BPS tem função de consulta e de registro de preços de medicamentos e insumos. Ele apresenta 4 objetivos principais apresentados no próprio site do Ministério da Saúde: acompanhar o comportamento dos preços no mercado de medicamentos, fornecer subsídios ao gestor público para tomada de decisão, aumentar a transparência e a visibilidade na utilização dos recursos do SUS, disponibilizar dados que possam subsidiar o controle social, além dos controles interno e externo quanto aos gastos públicos em saúde. O registro de preços de medicamentos no BPS é obrigatório para estados, Distrito Federal e municípios desde junho de 2017. Esse registro compulsório foi pactuado no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Único de Saúde e resultou na edição da Resolução 18. Essa obrigatoriedade tem por objetivo tornar a pesquisa de preço no BPS cada vez mais robusta, mais fidedigna. A jurisprudência dos Tribunais de Contas da União e do Paraná são unânimes, reconhecem a validade do Banco de Preços em Saúde quando o assunto é pesquisa de preços de medicamentos. No acórdão, o ministro relator Benjamin Zimler destacou que, se empregado da forma adequada, a utilização do BPS como referência de preços é plenamente válida e desejável, seja pelo gestor público para balizar o preço das contratações, seja pelo TCU ou por outros órgãos de controle, para avaliar a economicidade dos contratos. Vamos analisar melhor esse conceito de empregar o BPS de forma adequada.
mencionado no acórdão do ministro. Eu quero explorar com vocês outras possibilidades do BPS que vão além do preço. Começando pelo lado esquerdo da tela, onde temos o código BR. Ao lado do código BR, nós temos a descrição do medicamento, que é apresentada em sua denominação genérica, pelo princípio ativo. Muito importante que o nome seja escrito corretamente, pois o BPS não corrige erro de grafia no momento da busca. E se o nome do medicamento for composto, por exemplo, cloridrato de tramadol, a consulta deve iniciar pelo nome tramadol. Se iniciar por cloridrato, a pesquisa vai falhar. Dá uma olhada nesse exemplo. Ao lado do nome do medicamento, pelo princípio ativo, temos a unidade de fornecimento. Muito importante comparar medicamentos com a mesma forma de apresentação. Na tela, nós vemos cápsula e comprimidos. Mas essa situação não é o ideal. Os filtros devem ser aplicados antes da consulta. A informação seguinte refere-se ao fato de ser genérico ou não. A regra das compras públicas é comprar medicamento pelo princípio ativo. A administração não compra por marca ou nome de referência, com raras exceções. Mas pode sim acontecer que a oferta seja de um medicamento de referência, nada impede. A seguir, vemos o registro da data de compra e da data da inserção no sistema. Essa informação é relevante, pois é sabido que os preços de medicamentos podem sofrer variação significativa com o passar do tempo. Também observamos o modo de aquisição. No caso, todos foram através de licitação na modalidade pregão. Outro ponto que merece o destaque é o fornecedor. E por que merece destaque? Ora, são esses fornecedores que estão oferecendo os melhores preços nas licitações. Pergunto, na última licitação para compra de medicamentos, vocês incluíram consulta a esses fornecedores? Pois a dica de ouro da aula de hoje é aprimore a divulgação da licitação para compra de medicamentos. Não se limite a solicitar orçamentos aos fornecedores de sempre. Pesquise no BPS quem está oferecendo os melhores preços. Selecione, por exemplo, aqueles que ofereceram os 20 melhores preços e divulgue a licitação do seu município ou estado para esses fornecedores. Lembre-se, o pregão eletrônico derruba barreiras de distância e permite que empresas de todo o país participem das licitações sem sair de suas sedes. Em seguida, vamos dar uma olhada com atenção nos municípios que registraram os preços. Essa primeira tela apresenta os preços mais baixos. A tendência é pensar que o maior comprador obtém o melhor preço. Realmente, as chances nesse caso são maiores. Mas isso não significa que municípios que comprem quantidades menores vão sempre pagar mais caro. Essa conclusão fica evidente quando analisamos os resultados da planilha. Vamos olhar apenas os 3 primeiros registros. O menor preço para o medicamento consultado foi registrado pelo município de Alto Paraíso. Alto Paraíso tem 2.741 habitantes, conforme o último levantamento do IBGE de 2019. O segundo menor preço foi registrado pelo município de Marmeleiro, que possui 13.909 habitantes, também de acordo com o IBGE de 2019. O terceiro menor preço foi registrado pelo Consórcio Paraná Saúde, um dos maiores compradores de medicamentos do Brasil. O consórcio conseguiu um bom preço? Sim, com certeza. Essa é a lógica. Mas veja que os 2 primeiros são municípios de pequeno porte, que não compraram quantidades gigantes. Bom, se isso aconteceu nesse caso, possivelmente houve um bom trabalho de pesquisa por parte dos servidores. Apenas para ilustrar, outra pesquisa, essa realizada em julho de 2020. Vamos analisar quais municípios do Paraná registraram os 5 menores preços em 2020. Piém, Apucarana, Mariluz, Mauá da Serra e Guaíra. Perceberam que nem sempre o município de pequeno porte vai pagar mais caro? Arrisco dizer que a compra vantajosa nesses casos está sim relacionada com um bom planejamento, uma pesquisa de preço eficiente e também com uma negociação
séria conduzida pelos servidores à frente do processo licitatório. E claro, no momento que é realizada a pesquisa, eu apliquei filtro de 6 meses. Vão estar fora dessa relação atas que venceram um pouco antes. O restante você já conhece: quantidade de itens, preço unitário, preço teto da CEMED e a média ponderada. Perceberam quanta informação relevante podemos extrair do BPS? Perceberam também como é importante colocar os filtros? Pois essa, penso eu, seria a utilização adequada que o ministro Benjamin Zimler se referiu em seu acórdão. É preciso aplicar filtros ao BPS. Depois dessa breve análise, podemos concluir que, para ser eficiente, o BPS requer alguns ajustes finos, como limitar o período da consulta e o estado. A quantidade pode sim influenciar no resultado, mas a dica é não limitar no primeiro momento, pelas razões que acabamos de ver. O SUS disponibiliza treinamento para quem utiliza o BPS. Você está vendo o link na tela. Importante, qualquer cidadão pode realizar consulta de preço no Banco de Preço em Saúde, e a consulta em si é muito simples. A lição mais importante de hoje: o BPS é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar servidores e gestores na missão de aplicar bem os recursos públicos. Mas os registros no BPS não afastam a necessidade de uma análise crítica dos dados obtidos. Registros lançados com erro, por exemplo, podem resultar em distorções no cálculo da média ponderada. Até que esse erro seja informado e corrigido pelo pessoal que administra o BPS, certamente ele vai influenciar no resultado. Mas veja, o fato de alterar a média ponderada, em razão dos registros equivocados, não altera os demais registros individuais lançados corretamente. Daí a importância da capacitação dos servidores para interpretar e fazer uma análise crítica dos dados, assim como explicar no processo qual metodologia utilizada para definir o preço de referência. Nada substitui o olhar atento do servidor que recebe a atribuição de conduzir a pesquisa de preços. E agora vamos falar sobre a responsabilidade pela pesquisa de preço. Respira fundo que estamos quase terminando. Se precisar fazer um intervalo, aproveita agora, pois estamos chegando na última pergunta da última aula desse curso. Mas afinal, de quem é a responsabilidade por conduzir a pesquisa de preços? E quem responde se a pesquisa de preços for mal executada e causar prejuízo ao erário? As leis que tratam de licitações não definiram de quem é a responsabilidade por realizar a pesquisa de preço. Via de regra, a tarefa é atribuída ao setor de compras. A depender da complexidade do objeto, o ideal é que a pesquisa de preços seja conduzida pelos técnicos do órgão requisitante, com conhecimento do objeto, tanto para elaborar o orçamento quanto para realizar a análise crítica dos dados. Por isso eu digo, tão importante quanto dominar a técnica para bem executar o trabalho, é preciso que o orçamentista reconheça quando não poderá cumprir a tarefa sozinho. Bom mesmo é que seja realizado um processo interno de seleção para identificar a pessoa com perfil adequado para a função, naquele caso específico. A autoridade responsável pela indicação do orçamentista ou da equipe deve levar em conta 2 fatores: que o servidor ou os servidores possuam as competências necessárias para a execução da tarefa, que o servidor ou os servidores disponham de tempo para executá-las, considerando todas as atividades que já estão sob sua responsabilidade. Tão importante quando definir de quem é a responsabilidade é identificar desde logo quem não é responsável pela pesquisa de preço. Nesse sentido, há muito tempo o Tribunal de Contas da União vem se posicionando que não cabe à comissão de licitação, ao pregoeiro e à autoridade superior realizar a pesquisa de preço de mercado. No Acórdão 3516 de 2007 da Primeira Câmara,
o TCU decidiu que a pesquisa de preços compete aos setores ou pessoas envolvidas na aquisição do objeto, em razão da complexidade dos diversos objetos licitados no âmbito da administração pública. Mas atenção! Embora não seja responsabilidade nem do pregoeiro, nem da autoridade superior realizar pesquisa de preço, ambos têm o dever de verificar se a pesquisa de preço seguiu critérios aceitáveis e se a metodologia está bem descrita no processo. Esses precedentes estão nos acórdãos 2147 de 2014 e no acórdão 2318 de 2017, ambos do Tribunal de Contas da União. Nesse mesmo sentido, o acórdão 28/2013 decidiu que cabe ao gestor exigir do orçamentista a comprovação da compatibilidade do orçamento com os preços de mercado. Esse acórdão também é do TCU. Resumindo a ópera, mesmo havendo setor ou servidor responsável pela execução da pesquisa de preço, compete ao pregoeiro ou comissão de licitação verificar a conformidade da proposta com os preços do mercado. E também compete à autoridade responsável pela homologação do certame validar a metodologia utilizada e exigir a comprovação da compatibilidade dos preços. O Tribunal de Contas da União reconhece que há responsabilidade solidária entre os agentes responsáveis pelo julgamento das propostas, no caso, comissão e pregoeiro, a autoridade que homologa o certame, que deixa de averiguar o método e a compatibilidade da proposta, e o orçamentista, que elabora a pesquisa de preços. Esses precedentes estão nos acórdãos 509/2005 e 2136 de 2006 da Primeira Câmara, ambos do TCU. Na aula de hoje, você conheceu o maior erro na compra de medicamentos, a pesquisa de preços inadequada. Você compreendeu que pesquisa de preço tem papel fundamental na licitação bem-sucedida. E para isso acontecer, é preciso que o processo se desenvolva a partir da capacitação do pessoal, da diversificação das fontes de consulta, da descrição correta do objeto e da análise crítica dos dados obtidos. Pesquisa de preço adequada é aquela documentada, formalizada, cuja metodologia utilizada consta claramente do processo. Os dados obtidos são submetidos à análise crítica de aceitabilidade e confiabilidade. E a metodologia utilizada para compor a cesta de preços está descrita e atende, assim, o dever de motivação. Com a aula de hoje, nós concluímos o curso. Nosso objetivo com esse curso foi de apresentar um panorama geral e atual sobre os tópicos que mais influenciam as compras de medicamentos, tanto para o bem quanto para o mal, ampliando dessa forma o seu campo de visão e a sua análise crítica sobre o tema. Falamos de termo de referência e suas armadilhas, abordamos as vantagens do pregão eletrônico, falamos de planejamento com experts no assunto, e, por último, tratamos da pesquisa de preço. O primeiro passo foi dado, agora cabe a você continuar a caminhada. Minha recomendação é que você assista novamente aos vídeos, leia o material de apoio, mas não pare por aí. Que tal indicar o curso para outros colegas, já pensando na formação de grupos de estudo sobre o tema? Nós, servidores públicos, temos nosso valor como profissional na exata medida da nossa dedicação, e isso inclui a busca pelo aprimoramento e aperfeiçoamento contínuo das nossas competências. Se o dia foi bom ou se o dia foi ruim, isso não importa. O que importa é quanto de diferença nós fizemos para melhorar o nosso entorno. Busque capacitação, aplique seus conhecimentos, compartilhe o que aprendeu. A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Paraná é a sua parceira nessa jornada. E eu te convido a fazer a diferença, começando hoje. Muito obrigada por participar desse projeto voltado à área da saúde.